E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET complementar semana 7, dinâmica terrestre. Vamos lá começando a falar um pouco a respeito do planeta Terra. Então pessoal, como sabemos, vivemos num planeta chamado Terra, também conhecido como mundo e até onde sabemos trata-se do único planeta habitável do sistema solar. Ele também é conhecido por muitos como o planeta Água. Então a Terra ela possui características bastante peculiares, principalmente quando comparadas aos demais planetas. Como podemos observar, sua posição em relação ao Sol, que vem a ser um dos principais motivos para a existência da vida e para a existência de água, em seus três estados físicos. E por isso precisamos entender seu lugar no universo. Conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida e também entender sua estrutura. É fundamental para compreender a dinâmica do planeta, seja na sua atmosfera, seja na própria crosta terrestre. Então, vamos lá. Em relação aos dados sobre o planeta Terra, como foi colocado antes, suas denominações podem ser Terra, Mundo, Planeta Água e até mesmo Planeta Azul. O seu diâmetro é aproximadamente de 12.756 quilômetros, certo? A distância do Sol é apenas 149 milhões e 600 quilômetros. Imagine só, hein? O satélite natural é a Lua, o período de rotação é 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. E já seu período de translação, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A temperatura média do planeta, 14 graus. A população aproximadamente, que vai crescendo constantemente, é de 7 bilhões e 722 mil habitantes. Vamos quebradinho. Vamos lá. As características. O planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos que compõem o Sistema Solar, e esse sistema é localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente da sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como é o caso do ferro. A composição rochosa e a presença de metais pesados fazem com que o planeta apresente maior densidade. Então, por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada a outros planetas gasosos. Mas não a habitamos por acaso. A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em seus três estados físicos, líquido e sólido, e gasoso, né? Então, são os três estados físicos. Assim como também influencia na presença de gases que colaboram para que sua temperatura média seja por volta de 14 graus. Certo? Então vamos entender um pouco sobre a atmosfera terrestre. Basicamente, ela é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor d'água e dióxido de carbono. Este é um dos principais responsáveis por um fenômeno natural conhecido como efeito estufa, que boa parte de vocês já deve ter ouvido falar. Esse efeito que permite a existência de vida no planeta. Os gases presentes na atmosfera, especialmente o dióxido de carbono, eles possuem a capacidade de absorver os raios solares emitidos à superfície terrestre. Uma vez que esses são absorvidos, evita-se o calor seja totalmente irradiado de volta ao espaço. Interessante que eu vejo, pessoal, tudo é feito de uma forma assim, tudo funciona de uma maneira assim muito perfeita, há uma perfeição. Entende como a questão dos raios solares, essa questão de absorver para que a temperatura não aqueça mais, acho bem interessante a formação ou as características do planeta Terra, né? Como no caso a parcela de energia solar absorvida, ela fica então retida na atmosfera, e o que permite assim que haja um equilíbrio energético, o que evita uma grande amplitude térmica, que seria a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura baixa. Então, como vocês podem observar, há todo um processo
E esse processo ele é desencadeado de uma maneira que favorável à existência de vida na Terra. Entende? Então, assim, o planeta ele consegue manter temperaturas que possibilitam a existência de vida. Que coisa assim maravilhosa, né? É diferente dos demais planetas, pelo menos que acreditam, né? Que se encontram no sistema solar. Então, os seres vivos que habitam a Terra, eles retiram dela tudo aquilo que precisam para sobreviver. Como nós podemos observar, os recursos naturais renováveis ou os não renováveis, eles permitem que os seres humanos, animais, vegetais mantenham-se vivos. Ao longo da história, mecanismos de adaptação eles foram desenvolvidos para que esses recursos pudessem ser aproveitados. Contudo, o que observamos o uso excessivo e às vezes até irracional desses tem provocado um certo dano ao planeta. É algo que tem se trabalhado para evitar que haja uma conscientização maior das pessoas e não poluam e nem desmatem como ocorre. Até a questão do desmatamento, aqui no Brasil há o desmatamento, porém ainda boa parte do território nacional ele é preservado. As matas são preservadas. E recebemos muitas críticas da Europa, mas a Europa já destruiu tudo que ela tinha. A Alemanha agora, o resto um pedacinho de verde lá, que é a Floresta Negra, e estão destruindo ela. Entende? Estão acabando com a Floresta Negra. Então a Europa destruiu tudo, tudo que se diz respeito à natureza, às árvores, principalmente a partir da industrialização, isso é desde o século XVIII. Então há uma constante, vamos supor, destruição do meio ambiente. E, infelizmente, o que prevalece por parte dos europeus agora é a demagogia, criticando outros países, principalmente países de desenvolvimento, e ameaçando caso não preserve. Eu acho que sim, deve haver preservação sim, da natureza, sem sombra de dúvida, do meio ambiente, deve-se ter cuidado, deve-se preservar, porque ele é vida. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, deve buscar sempre essa questão, sempre procurar preservar. Temos muitas matas, temos muito. A natureza aqui ainda ela é viva, ela é forte, ela é consistente. E devemos preservá-las, sem dúvida nenhuma, e tomar todos os cuidados possíveis, mesmo com a aplicação de leis mais duras, para evitar, sem dúvida nenhuma, o desmatamento. Mas, felizmente, mais de 60% do território brasileiro é preservado e que continue a ser. Tá certo? Então vamos lá, continuando aqui. A estrutura interna da Terra. É outro ponto bem interessante, né? Como vocês podem observar. Aqui, nesse desenho, começamos aqui com a crosta terrestre. E o que vem a ser a crosta? O planeta Terra, na realidade, ele possui o formato de uma esfera, apresentando as regiões dos polos um pouco achatadas. Então, esse formato arredondado é possível porque o planeta possui massa suficiente para que a sua gravidade exerça a forma do equilíbrio estático em seu interior. Então, o planeta ele apresenta algumas divisões mais conhecidas como camadas da Terra. Então, vamos lá. Aí temos o núcleo, né? O manto e a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre é a parte mais externa encontrada sobre o manto, certo? E possui cerca de 10 quilômetros sobre os oceanos e entre 25 a 100 quilômetros sobre os continentes. A crosta terrestre ela é também chamada de litosfera. É formada por minerais, certo? Como ferro, magnésio e alumínio, e também por rochas. Antigamente acreditava-se que a litosfera era um bloco rochoso, inteiriço. Teoria essa derrubada pela teoria da tectônica de placas. Então a crosta terrestre, na realidade, ela é dividida em diversas placas rochosas, tá certo? Conhecidas como placas tectônicas. E interessante, pessoal, que eu vejo é o seguinte: aqui a crosta terrestre ela tem de 25
a 90 quilômetros de profundidade. E isso, até agora, tudo isso que é colocado aqui é uma dedução que se tem, como seja o manto, como seja o núcleo. Por quê? Porque os russos, na época da União Soviética, eles conseguiram aprofundar em torno de 12 quilômetros, fazer perfuração de 12 quilômetros. Foi o máximo que conseguimos até agora. Os americanos tentaram, mas chegaram em 10 quilômetros de profundidade. Então, o que é apresentado em relação ao manto, em relação ao núcleo externo, núcleo interno, são o que se acredita. Dentro de algumas análises, de alguns estudos, acredita-se que seja dessa forma. Mas ainda há muito a ser descoberto. E, para você ter uma ideia, em relação à crosta, que é a parte que fica mais na superfície, ela tem de 25 a 90 a 100 quilômetros, em torno disso de profundidade. E conseguimos apenas hoje um limite de 12 quilômetros. Para vocês verem, há muita coisa ainda para descobrir. Eu acredito que o avanço das tecnologias, sem sombra de dúvidas, vai haver sim um aprofundamento maior em relação à questão do manto, em relação à questão da crosta, tá certo? Então, ou muitas outras coisas iremos conhecer. Agora, para vocês terem ideia, o quanto ao manto. O manto, o que é ele? O manto é a camada que se encontra sobre o núcleo e abaixo da crosta terrestre, portanto, uma camada intermediária. Ao contrário do núcleo, o manto possui material pastoso, conhecido como material magmático. As temperaturas nessa região, ela, o meu cachorro aqui latindo, está estressado. As temperaturas nessa região podem alcançar 2000 graus centígrados. Nossa, bem quente, né? É verão constantemente lá. E essa também é composta por quê? Por ferro, níquel e silício. Então, o material magmático movimenta-se no que é conhecido como correntes de convecção. Então, estas são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que formam a litosfera terrestre. Agora temos também o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a parte mais interna do planeta, bem como a camada mais quente. As temperaturas elas podem alcançar até 6.000 graus centígrados. Imagine só. O, no núcleo interno é cerca de 4.000 graus. No núcleo externo, certo? Então, melhor, no núcleo interno são 6.000 graus. E no núcleo externo, 4.000 graus. Então, sua composição conta com a presença de ferro, níquel, que se mantém sólidos apenas das altas temperaturas, devido a uma grande pressão que exerce sobre ele. Então, pessoal, aqui está a estrutura interna da Terra. Agora, por outro lado, como foi colocado aqui, né, a estrutura externa da Terra. O que seriam essas estruturas? A Terra ela é composta por camadas externas que estão intrinsecamente ligadas à dinâmica do planeta. Nosso planeta ele é vivo, não apenas do ponto de vista biológico, mas está em constante movimentação geológica e fisicamente. Então, há três importantes componentes de sua estrutura externa. Quais são? A atmosfera, e a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Os principais gases presentes nessa camada são oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Suas principais funções são manter a temperatura média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindo do espaço alcancem sua superfície. Agora, e a biosfera? A biosfera é a camada de vida na Terra. Ela corresponde, portanto, a todos os ecossistemas do planeta. Interessante, né? Considerando não só os seres vivos, mas também todo o ambiente habitado por eles. Ela é uma das camadas de maior complexidade, por resultar de diversos fenômenos de ordem biológica, química e física. Agora, e a hidrosfera? A hidrosfera é a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como os oceanos, os mares e águas continentais, que sejam rios, lagos e reservas subterrâneas. Então, essa camada é de extrema importância para a manutenção de vida, porque não somos capazes de sobreviver sem água.
Imaginem só. Então, são três elementos essenciais para que possa existir vida no planeta. Agora a pergunta: como o planeta Terra originou-se? Os planetas, bem como a Terra, eles originaram, segundo a ciência, há bilhões de anos. Entende? Então, no caso do planeta Terra, fala-se em torno de sistema solar, em torno de 4,5 bilhões a 4 bilhões e 600 de anos. Então, vocês, como a gente pode observar, é um tempo muito grande, considerando inclusive até mesmo a perspectiva de vida que nós temos. Nós temos uma perspectiva de vida, aqui no caso do Brasil, de 70, 75 anos. Entende? Os países, 80 anos. Aí você vê a distância. Inclusive, até se considerarmos mesmo a partir do momento que o homem surgiu na Terra, podemos ver que a idade do planeta, segundo a ciência, é muito grande. O planeta pode se considerar antigo. A construção dele de 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Tá certo? Nenhuma teoria, por outro lado, nesse sentido, foi 100% aceita pela astronomia. A mais convincente foi elaborada em 1644 por René Descartes e ficou conhecida como teoria da nebulosa solar. Essa teoria, reformulada em 1796 por P.R. Simon, acredita que a origem do Sol e dos planetas deve-se ao colapso de uma nuvem, que ao rotacionar em grande velocidade, acabou contrariando-se e explodindo. Na explosão, a concentração central de maior densidade deu origem ao Sol. As partículas remanescentes do centro, a que se espalharam, aí deram origem então aos planetas. Aí, no caso, as partículas mais densas, como substâncias, vamos falar assim, menos voláteis, ficaram mais próximas do Sol, formando então os planetas rochosos. Já as substâncias mais voláteis foram arrastadas para mais longe ainda. E essas aí formaram os planetas gasosos. Agora, o planeta Terra ele compõe o sistema solar juntamente com mais 7 planetas, e todos são classificados como rochosos ou gasosos. Em relação ao Sol, o planeta Terra é o terceiro em distanciamento. Anterior a ele tem-se Mercúrio e Vênus. E posterior a ele estão Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entre os planetas rochosos ou terrestres, a Terra é o maior deles, tanto em densidade quanto em diâmetro. O planeta possui um satélite natural, como já foi colocado a Lua, possivelmente formada devido à colisão entre o planeta e um outro corpo celeste. Agora, a rotação do satélite é sincronizada com a do planeta, e sua existência está associada aos mares, como é o caso de alterações do nível do mar. Então, a Terra não é um corpo celeste de luz própria e não é estática. O planeta está em constante realização de diversos movimentos, como é o caso da rotação. O que é a rotação? A rotação é um movimento realizado pela Terra em torno do seu próprio eixo e é responsável pela existência do dia e da noite. E a translação? A translação é um movimento realizado pela Terra em torno do Sol e é responsável pela existência das estações do ano. E precessão é o movimento em que há o deslocamento do eixo da Terra. E tem a nutação também, que é o movimento de oscilação do eixo da Terra com relação à posição média de sua órbita. Outro planeta Terra no universo, já falamos aqui, né? Em relação ao que a Terra compõe o sistema solar, juntamente com mais 7 planetas, e todos são classificados em rochosos ou gasosos. Então vamos finalizando agora para as curiosidades sobre o planeta Terra. A circunferência da Terra ela foi calculada por Eratóstenes há mais de 2000 anos. Eratóstenes ele foi um geógrafo, matemático, gramático e poeta, como também astrônomo da Grécia Antiga. O movimento de rotação da Terra, o que acontece? Ele tem diminuído aproximadamente 17
milissegundos a cada 100 anos. Apesar de praticamente imperceptível, a longo prazo, essa diminuição acarretará, é claro, no aumento da duração do dia. Interessante, isso aqui que eu acho que é assim, essa questão talvez esses 17 milissegundos, né, a cada 100 anos, ocorra principalmente para quem tiver até 20 anos, até 30 anos. Porque depois disso aí, pessoal, a coisa começa, parece que passa muito rápido. Começa a voar o tempo, então, na realidade, não diminui, mas depois de uma certa idade parece que aumenta. Entende esses milissegundos, tá certo? Mas agora, de fato, há essa questão que os geógrafos, estudiosos estão demonstrando essa diminuição desses milissegundos, o que vai acarretar o dia mais longo. Assim é que estou falando hoje. Agora, a movimentação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre, ela provoca fenômenos como os terremotos e tsunamis. E esta também está também relacionada à existência dos vulcões. Para vocês terem uma ideia, em um ano acontece na Terra cerca de 50 mil terremotos, dos quais em torno de 100 são capazes de fazer nossos estragos violentos. E constantemente nós estamos vendo aí na televisão alguma notícia em relação a esses terremotos, o que acontece, que ele provoca e muitos danos. Né? Segundo a Força Aérea Americana, existe cerca de 2.783 satélites que orbitam a Terra atualmente. Ainda vamos esperar que não caia nenhum. Né? Para vocês terem ideia, o planeta Terra possui 70% de sua superfície em água, totalmente coberta de água. Então, pessoal, é só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês.